Bom, primeiro eu queria agradecer a tua disponibilidade, e a tua excelente palestra, como sempre, né? Sempre bom-humorado, passando uma energia legal, como tu passa em toda a tua missão que tu cumpre lá em São Paulo, com o IPPB. E eu queria fazer então um gancho da tua palestra, já que o evento é de ufologia, não é? E saber se tu concorda com essa ideia de que o modus operandi dos nossos irmãos, amigos extraterrestres, ela se dá mais no astral. Sim, é o seguinte, desde cedo eu notei, observando assim relatos de possíveis abduções, por hipnose a algumas pessoas e relatos que me contavam, a seguinte situação: acordo de madrugada, não consigo me mexer, sinto presenças em torno da minha cama, de repente eu me sinto levitando, flutuando, me sinto atravessando o teto e depois eu me vejo dentro de uma nave. Tá, relato clássico. Eu comecei a experimentar aos 15 anos paralisia do sono. Eu acordava e não conseguia me mexer. Com o tempo eu descobri que se eu ficasse quietinho, Bruno, eu teria uma saída do corpo e fui me acostumando com isso, já que eu estudava o tema. Então eu percebia claramente que esta catalepsia projetiva ou paralisia noturna favorecia uma soltura do corpo espiritual numa experiência fora do corpo. Pois bem, anos e anos estudando isso. Quando eu comecei a ver os relatos dos supostos abduzidos, eu comecei a correlacionar. Veja, acordo paralisado, quer dizer, o que eu tinha desde os 15. Me sinto levitando. Se a pessoa não tiver um conhecimento do que é uma saída do corpo, ela vai confundir e achar que é o corpo físico que está levitando, quando a possibilidade seria o corpo extrafísico, chamado corpo astral, espiritual, tem tantos nomes, né? Atravessando a parede, porque não é o físico, e se vendo dentro de uma estrutura do lado de lá, e depois ela acorda aqui. Então, o que eu comecei a falar? De dois tipos de abduções. Uma física e a possibilidade da outra extrafísica durante as saídas do corpo. Aí é por isso que eu venho falando nos congressos dessa outra possibilidade, que seria um contato extrafísico. Por quê, Bruno? Se a raça humana já tem a possibilidade de ter experiências fora do corpo, como eu, você e tantos outros, uma raça um pouquinho mais avançada já deve ter dominado esse fenômeno há muito tempo. Então é possível, por exemplo, você, Bruno, ter uma experiência fora do corpo e encontrar alguém de outro lugar também fora do corpo, alguém que é de outro orbe, de outro lugar, e aí ter um contato extrafísico, né, que não seria um contato físico, e sim um contato psíquico. Aliás, uma vez tu disse numa palestra que em princípio somos todos extraterrestres, em essência. Exato. Esse termo de extraterrestre é o seguinte, ainda me incomoda. Me incomoda também, porque você chama de extraterrestre dependendo do ângulo que você está. Se eu estou aqui, o extraterrestre está lá. Agora, se um dia a humanidade for a Marte, se tiver um marciano lá, o extraterrestre é um ser humano indo para lá. É o seguinte, nós, enquanto consciências, nós estamos ocupando corpos físicos. Eventualmente nós vamos desprender pela morte ou por uma saída do corpo temporária. Então, terrestre é só o corpo, já que só o corpo nasce, cresce e morre. Se falando de algo espiritual, já existiu o princípio espiritual antes do corpo estar formado. Esse princípio entra, vive uma vida dentro do corpo, o corpo cai, esse princípio volta para casa. Então ele não nasceu, ele entrou, ele não morreu, ele saiu. Então, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai. Quem nasce, cresce e morre é o corpo. Então terrestre é só o corpo. Se terrestre é só o corpo, o que seria o espírito? Um extraterrestre, já que ele não é terrestre. É isso que eu quis dizer. Ele não é físico, ele é extrafísico. Até porque seres que viveram aqui no planeta, eles podem estar sediados em outros planetas. Também, Bruno. E estão voltando aqui para nos ajudar. Que tal? E nós chamamos eles de extraterrestres. Exatamente. Eu acho que são parentes nossos morando em outro lugar, né? Se eu considerar uma causa primária em tudo, e eu não estou falando de um cara branco barbudo lá em cima, um todo que está em tudo, onde todos os seres que existem são partículas vivas desse todo, você, eu, qualquer ser de qualquer lugar do universo é partícula do todo, centelha vital do mesmo todo. Então nossa origem é a mesma. Então vamos considerar que o universo é uma escola enorme. Cada planeta é uma sala de aula. Tem algumas salas que não estão sendo usadas e outras que têm turmas. Então acredito que à medida que aquela raça humana vai evoluindo, ela troca de série, mudou para uma outra sala mais avançada, e é possível que alguém de lá mais avançado venha para cá para ajudar os mais atrasados, igual um universitário pode ir num bairro de periferia e alfabetizar. Então eu chamo de alfabetização consciencial, vem trazer os princípios básicos de uma consciência maior. E o que tu achas
extrafisicamente, como é que tu pode ter certeza que tu viu um extraterrestre, né? Sim. Porque no astral tem entidades que dominam a ideoplastia. Exatamente. Né? E eles podem modificar. Eu gostaria que tu dissesse para nós a dica para saber se realmente aquela forma condiz com a essência cristalina. Tá. A expressão que você usou, ideoplastia, era uma expressão usada no século XIX pelo Espiritismo, significando o seguinte: a mente é dotada de alta plasticidade. Então a ideia é capaz de gerar uma forma mental, uma forma plástica, suscetível de alteração na aparência. Já a teosofia chamava de formas-pensamento, que a nossa mente gera em torno da aura da cabeça formas mentais, ou melhor, formas ideoplásticas ou formações psíquicas. O que acontece? O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, Bruno. Tudo aquilo que a gente pensa tende a se plasmar na hora. Numa saída do corpo, para dar um exemplo, você, Bruno, a sua aparência vai ser igual aqui, porque você olha no espelho todo dia e reafirma isso. A mente vai criar a aparência igual. Entretanto, fora do corpo, você pode pensar assim: eu não sou somente o Bruno, eu sou um cidadão do universo temporariamente aportado num corpo masculino humano. Eu sou um ser de luz. Nessa hora o corpo astral toma uma configuração mais energética, menos humanoide. E isso mostra que o próprio ser encarnado, ao sair, detém essa plasticidade no corpo espiritual. Agora vamos trocar. Um espírito desencarnado, que já está só com o corpo espiritual, domina a capacidade de plasmagem da aparência. Um ser trevoso, vamos pegando aqui primeiro, pode chegar para uma pessoa projetada ou para um sensitivo aqui na vigília e tomar a forma de um mentor espiritual e enganar a pessoa. Como é que a pessoa detectaria a farsa? Primeiro, por mais que o espírito possa mudar a configuração, ele não tem como mudar o padrão de energia dele, que reflete o que ele pensa. Então você pode estar na frente da pessoa mais linda do mundo, mas algo aqui dentro te diz que tem algo errado e a energia não é agradável. A questão é, tanto aqui quanto lá fora não confie nas aparências. Vai mais pelo que você sentir. E outra possibilidade, tenta dar um passe e projetar energia, que aí revela o disfarce da entidade na hora, porque aí a energia clareia tudo. A mesma coisa se aplicaria no caso de um extraterrestre. A questão toda, Bruno, imagina a seguinte situação: vem um ser de outro lugar em corpo espiritual, tá? Se ele chegar e esse corpo espiritual estiver mantendo a aparência do planeta original, pode ser diferente da nossa aparência. Se ele aparecer, pode te assustar. O que ele faz? Toma a configuração de um mentor espiritual daqui. Certo. Quer dizer, mas seria sempre positivo. O que você está colocando, como diferenciar? Eu vi, e isso é uma coisa legal de falar, espíritos desencarnados, maldosos, aqui da Terra mesmo, desencarnados, plasmando a figura de Greys, os ETs com o cabeção, enganando um grupo inteiro que achava que estava em contato com um grupo extraterrestre e esses obsessores estavam drenando a eles num engano de aparência. Isto acontece, Bruno. Agora, por que o grupo cá embaixo ficou fascinado? Porque está prestando atenção na aparência e a outra coisa, qual é o conteúdo da informação que está sendo passado? É baseado no bom senso, no equilíbrio? Ele é evolutivo ou ele fica inflando o ego das pessoas? São filtros que se pode ter para não ser enganado. É interessante que isso que tu fala vale para o intrafísico. Vale para aqui também. Exatamente. A aparência não diz as coisas. Você lembra o ensinamento da Bíblia, o João falando, cuidado com os falsos profetas? Exatamente. Né? Isso já é aqui. Existe a mesma coisa do lado de lá e a pessoa tem que ter uma filtragem boa e usar discernimento. Por exemplo, nós estamos aqui num hotel, aqui em Porto Alegre, e nós estamos tendo um congresso lá onde eu acabei de fazer a palestra. Tem 300 pessoas. Imaginemos que, por exemplo, o nosso cameraman que está aqui, que ele é moreno, ele põe um turbante e a gente põe uma roupa meio de guru nele. E fala, entra ali naquela sala com uma postura assim diferente e senta num canto. Quando ele entrar, todo mundo vai olhar e falar assim, chegou um mestre da Índia. Que mestre? É o cameraman. Todo mundo impactado pela aparência. Na hora que todo mundo conversar com ele, vai ver que ele não tem um conteúdo de um mestre. Se as pessoas estiverem filtrando. Agora, se elas não filtrarem, ele pode fingir que é um mestre e começa a falar umas coisas diferentes, todo mundo fala, ai meu Deus, como ele é iluminado. Portanto, se você quer ter um discernimento extrafísico, tenha primeiro... aplicar ele aqui mesmo. Porque não adianta, você é o mesmo extrafisicamente. O fato de sair do corpo não fez você melhor ou pior, é só você, Bruno, lá fora. Se você é fascinado aqui, você vai ser fascinado do lado de lá. Então, isso começa aqui mesmo, no discernimento que a gente tem de filtrar as coisas. E aí, sempre o conselho que eu dou,
aceita aquilo que for razoável, que baseado no bom senso comum, não só do nosso, o bom senso geral, e que tem a ideia de você evoluir e crescer. Isso em todas as coisas. Então, se alguém chegar para ti, esta noite eu estive contatando um extraterrestre super elevado, eu vou perguntar para ele assim, mas então me diz a mensagem. Isso, então, no teor da mensagem você revela o nível do cara. E aí o importante é a mensagem. Exato, né? Eu posso dar o extraterrestre foi a roupagem. Exato, eu posso usar um filtro também que uma vez um espírito me falou. Sempre que um ser é evoluído, jamais ele vai dizer que ele é a causa das coisas. Ele sempre vai remontar um poder superior. Pega um cara igual Jesus que dizia, não sou eu que faço essas coisas, mas o poder do Pai. Nem Jesus dizia que era ele. Imagina, me chega um ET, ou um espírito fala, eu sou isso. Complica. Então o que é um filtro? Olha, nós estamos aqui em nome de um bem maior, né? Tentando ajudar vocês e assim a gente cresce também. Agora, quer ver uma fantasia? Supostamente um ET vem aqui e fala assim, Bruno, como você é especial, ninguém nunca te entendeu porque você é especial. Exatamente. Aí você dentro fala assim, eu sempre soube que eu era especial. Ele exalta teu ego, porque fica mais fácil de dar uma rasteira. Exatamente. Se for um ser evoluído, ele não vai fazer isso. Ele vai chegar e falar assim, Bruno, que tal você crescer? Sabe? Que tal você usar bom senso? Que tal você vencer a si mesmo? Os toques vêm claramente de uma fonte superior. Exatamente. Tem muita gente enganada por obsessores da Terra plasmados de extraterrestres com conteúdo ruim, Bruno. Aliás, existem seres elevados que estão cumprindo missão aqui, que eles se apresentam, por exemplo, na Umbanda, como Preto Velho, como Preto Velho, isso. Um médico do astral, isso, exatamente. Conforme o contexto que ele está, que a mensagem dele chega mais fácil. E outra, o que não ele está usando para o bem. Exato, e não anula o Preto Velho mesmo real ali. Eu só estou dizendo, a gente está falando que no meio pode ter uma presença maior que tomou aquela configuração, porque naquele contexto é a melhor forma de passar o conteúdo da mensagem. É isso. Se ouve falar muito no momento do planeta, né, que nós estamos numa transição, num final de ciclo. Tu tens observado uma movimentação nos últimos anos crescente em relação ao planeta, aos seres aí extraterrestres que estão vindo nos ajudar? Se fala muito que a Terra está passando por um momento muito singular no cosmos, tá? E que realmente está havendo uma congregação de seres para ajudar o planeta nesta... Tu tens observado alguma coisa? Eu tenho observado uma espécie de aceleração mesmo. Né? Me parece... Agora, a gente tem que separar bem. Todo o misticismo exacerbado em cima disso... Começam a fazer muito. Né? Começam a fazer uma festa em cima disso, sabe? Que é isso? Não, eu acredito que tanto o planeta quanto a raça evoluem. Então, acredito que existem alguns ciclos. Sim. O que eu acho é que esses ciclos não são comandados por calendário da Terra, nenhum deles. Sim. Nem Maia, nem Apocalipse, nada disso. Eu acho que são ciclos cósmicos aos quais o planeta e nós estamos inseridos. Então, em certos ciclos, deve haver uma aceleração aqui ou uma retração ali, dependendo do contexto. Eu acho que nós estamos passando uma aceleração. Acho que o campo energético do planeta pode estar mudando. Pode estar entrando um pouco mais de energia do que antes. Acredito também que a humanidade hoje, Bruno, é muito mais sensível do que 1000 anos atrás, a nível de desenvolvimento, né? E aí muita gente percebe mais, e aí percebendo mais, vai falando mais, então tudo parece muito rápido. E hoje, com o advento da internet, celular, a informação ficou muito rápida. Eu costumo dizer o seguinte, qualquer vida anterior nossa, Bruno, nós nunca tivemos a informação tão na nossa cara, a um clique de computador, porque antigamente tinha que ralar dentro de uma iniciação num templo. Era muito lento. Hoje a informação está tão rápida e a possibilidade da gente crescer aumentou. Eu costumo dizer que alguém que está encarnado nessa época, se não crescer, é porque é muito ruim. Porque as opções são muitas. Né? Poxa, 500 anos atrás a gente ia para a fogueira de estar batendo um papo desse, uma fogueira da Inquisição. Então eu sempre vejo o lado positivo. E eu acho que as coisas tendem a melhorar. Mas nós somos muito imediatistas aqui e a gente acha que em 5, 10 anos vai acontecer uma transformação que levaria muito mais tempo, que a natureza não dá salto. Mas os teus ajudantes não, os teus, não, eu que sou ajudante, eu sou ajudante deles. Os teus guias, né? Eu te acompanho desde 99, teu trabalho que eu te descobri na internet, e teus textos, e realmente tu sai bastante do projeções astrais para fazer trabalho. Tu tens assim o que eu queria te perguntar é se nos últimos anos
tu percebe um aumento assim na tua atividade muito sim, claro. Um aumento claro. Eu acho que isso é um sinal do momento do planeta. E outras pessoas que eu conheço que trabalham com essa área que também estão tendo uma expansão. Agora, é claro que isso vai muito da índole da pessoa, né, Bruno? Sim. Uma pessoa com a sensibilidade aberta, com uma má intenção, isso aí não tem caráter, isso aí é aonde você coloca teu pensamento. Sim. Mas para quem entrar numa área de estudo espiritual, qualquer que seja, com um bom objetivo, tende a crescer. E eu acho que tem muito mais gente hoje mexendo com isso do que no passado. Então forma uma massa crítica que eu acho que pode dar alguma diferença. Agora, tem que ter cuidado. A maior parte da humanidade ainda não sabe nem o que é um chakra. Então, até alcançar essa massa crítica toda, talvez leve um pouco mais de tempo do que a gente gostaria. Mas isso vai do crescimento de cada um, entender que o mundo de fora reflete o nível de consciência da gente. Se você vai melhorando por dentro, isso melhora a sua atitude por fora. Você acaba melhorando o entorno seu, você está melhorando o mundo quando você melhora você. É claro que você ir ali ajudar um terceiro é bom, mas como é que você vai ajudar o outro se você não está bem? Então, o autoconhecimento, o investimento em consciência melhora você e faz você ajudar o outro, inevitavelmente. Agradeço muito a tua disponibilidade. Mais uma vez vim para o Sul, tu passou por uma maratona. Eu fui para Caxias do Sul, Caxias do Sul, a nossa serra aqui, 4, 5, 6 e 7 aqui, foi. Né? E continuas com o humor de sempre, né? Tu consegue manter a tua energia. Olha, Bruno, eu trabalho com uma coisa que eu gosto muito, então isso me deixa muito contente. Que bom, então né? Você nunca vai me ver sem tesão para dar uma palestra, falar disso, porque é a coisa que eu mais admiro, é o que eu chamo de espiritualidade, que não é uma doutrina ou um lugar, é caráter, é teu estado de consciência. Vives 24 horas e o que tu falas, tu vives. Eu procuro, tento, né? Nem sempre a gente consegue, porque a gente tem oscilações, mas na maior parte do tempo eu tento manter isso. E um conselho que eu dou para todo mundo que gosta de qualquer área desses estudos, não adianta nada estudar essas coisas se não for para ser feliz, Bruno. Então, desconfia de pessoas que estão aprofundando e estão muito mal-humoradas ou radicais demais. Não bate com o que a gente vê espiritualmente, que são seres espirituais elevados, serenos, tranquilos e muitos deles contentes com a própria evolução. Como é que é preferível um cético bem-humorado? É preferível um crente chato? É preferível um materialista que faz o bem do que um espiritualista que não faz nada. Exatamente. E eu conheço um cara, eu vou contar esse caso. Ele bebia pra caramba, vou chamar ele de Zé. O Zé era meu colega de infância, cresceu e se tornou alcoólatra. Ele era muito chato quando ele bebia, mas quando ele estava sóbrio, ele era inteligentíssimo. Era um ótimo piadista, mas bebeu, ficava chato. Como muita gente fica, mas sóbrio, ele trabalhava, era uma boa companhia. Bebia, ficava ruim. Ele virou religioso, se converteu em uma linha religiosa. Parou de beber. A coisa boa, o fígado dele agradece. Só que agora você não vê mais o Zé rindo, ele não conta mais piada. A religião formatou ele. Então veja, ele parou de beber, mas ele não ri. Então eu fiquei me perguntando, antes, quando ele estava sóbrio, ele era bom. Quando ele estava bêbado, ele era chato. Agora ele é chato quando está sóbrio. Porque está cheio de doutrina religiosa tentando converter a todo mundo. E detalhe, ele não ri mais, a cara fechada. Não conta mais as piadas. Ele agora está chato o tempo inteiro. Eu não sei se houve realmente melhoria. O fígado dele melhorou, mas agora inchou foi a cabeça. Tu gostaria de deixar uma mensagem final? Assim? Olha, a mensagem final, apesar de todos os pesares aqui embaixo, vale a pena viver. Certo. Porque a gente aprende muita coisa. E outra, nós conhecemos muitas pessoas aqui. Quando chega alguém e fala assim, esse planeta não presta. O planeta é lindo, a humanidade é que é danadinha. Né? Incluindo eu, você e todo mundo. Claro. Então o que rola? Aqui presta sim. Porque se não prestasse para a nossa evolução, a gente não estaria aqui. Presta, tanto que a gente está aqui, não está em outro lugar. Então presta para a gente evoluir. Então, mesmo estudando qualquer coisa extrafísica, o valor correto das coisas do dia a dia. Certo. Porque o ideal da espiritualidade não é te tirar do mundo, é trazer você para dentro do mundo e melhorar tudo em volta, incluindo você mesmo. Então desconfia muito de estudantes espirituais que estão perdendo o chão e querendo, eu não sou daqui, não é daqui, mas vai ter que ficar aqui até acabar a reta da tua vida, e enquanto estiver aqui, faz algo legal. Tu sabe que quando eu comecei no espiritismo, lá me diziam assim, não, o plano principal é o espiritual. Não acho. O plano principal, me diziam muito isso me levou realmente a um descolamento. Eu comecei a ler e comecei a jogar toda a minha força, a minha vida
para este plano. Em determinado momento eu retornei porque eu achei que... O certo é equilíbrio. O certo é o equilíbrio. O materialista bem cético está atolado aqui, o espiritualista fanático está atolado lá. O ideal é o caminho do meio. E outra coisa, matéria é energia condensada. E energia é matéria estado radiante. Então essa mesa aqui, o corpo físico nosso, matéria, energia condensada. Então até o plano físico é energético. E como o plano físico é interpenetrado pelo extrafísico, é tudo uma coisa só, que é uma energia. Aqui é mais denso, mas e daí? A morte não existe em tese. Tecnicamente você entra e sai. Você entra e sai de corpos. O lance seria o seguinte, está encarnado, cresce e melhora. Está desencarnado, cresce e melhora. Está encarnado, cresce e melhora. Não importa se está fora ou está dentro. Você continua crescendo. Essa ótica é boa porque as coisas não vão terminar no túmulo. Né? Coisas, então tu tem que viver porque vai ter sequência. Nem começa no berço e nem termina no túmulo. Wagner. Bruno, legal te reencontrar, viu? Espero te encontrar aqui. E um abraço aí para todo mundo que assistiu essa gravação. Aí tudo de bom.